Olá, meus irmãos, seja bem-vindo a mais uma aula. Aqui hoje nós vamos falar sobre a vida perfeita de Jesus. Nós falamos tanto isso na aula passada, né, que você precisa ter uma vida perfeita, Jesus ele estabeleceu o padrão. Mas vamos lá, nós vamos reconhecer, entender essa vida de Jesus, como que ele traz esses apontamentos práticos para a nossa vida, né, entender a obediência ativa e passiva de Jesus, sabe, em seus ensinamentos, na sua morte de cruz. Como assim? Jesus ele foi obediente de forma ativa? Como é que Jesus foi obediente na cruz? O que isso significa? Nós vamos entender hoje. Então, já começando aqui, da obediência ativa e passiva. Eu quero ler para você Filipenses 2:8. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus cumpriu perfeitamente o quê? A lei do Senhor, e sofreu em nosso lugar. Então, como eu já introduzi esse conceito para você, que a Bíblia, todo o Velho Testamento, ele está apontando para o Messias, correto? Mas também para uma herança, a morte. E aqui Jesus mostra essa obediência precisava ser em toda a lei. Toda a lei, toda a lei, toda a lei. E Jesus foi obediente. Então, essa obediência, em qual sentido que ela foi ativa? É que Jesus viveu sem pecado. Sem pecado. Ele foi perfeito. Mesmo sendo tentado, ele foi perfeito, foi obediente, ok? Então, às vezes você imagina, não, porque Jesus era assim porque ele era Deus. Não. Ele estava na sua condição de homem. Ele se esvaziou, lembra? Dos seus... O que ele se esvaziou, pastor? Dos seus atributos incomunicáveis. Agora, Jesus aqui não é onisciente, onipresente, onipotente. Ele depende do Espírito Santo, ele depende da vontade do Pai, ele depende da oração, ele precisa jejuar, ele precisa realmente cumprir o que a gente precisaria cumprir na lei. E a Bíblia vai dizer que ele veio para cumprir a lei, toda ela. Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ok? Agora no sentido passivo, como que foi essa obediência passiva? Porque não adiantava Jesus só ter uma vida bonita aqui na terra. Isso não ia cumprir o problema do pecado da humanidade. E é exatamente o que isso significa. Ele sofreu e morreu na cruz. Ali na cruz, ele assumiu toda a penalidade do nosso pecado. Ele também foi obediente em morrer no nosso lugar. Então ele precisou exercer uma obediência passiva, porque todo o pecado foi introduzido em Jesus, se é que eu posso usar essa palavra. Ele assumiu a penalidade do pecado em nosso lugar. Olha só, Jesus é obediente, sempre foi obediente, se colocou no lugar dos desobedientes. Então ele agora está, de uma forma passiva, tendo que pagar o preço dos desobedientes. Entende? Então, o desobediente paga o preço da desobediência. É o que ele merece. Plantou, colheu, irmão. Plantou, colheu. Mas Jesus não plantou, e aí? Aí é a graça. Esse é o significado do favor imerecido de Deus. Não foi só um presente, Deus te chamou, te salvou, não. Ele cumpriu a penalidade no lugar do desobediente. Agostinho de Hipona, que é um dos pais da igreja, olha o que ele fala em um dos seus livros. O próprio Deus, na pessoa do Filho, tornou-se o que não era, sem deixar de ser o que era, para que os injustos pudessem ser feitos justos pela justiça daquele que cumpriu toda a lei. Então, quando você ouve a Bíblia, quando você lê na Bíblia falando que não havia nenhum justo sequer na terra, realmente, diante do pecado, diante daquilo que a humanidade escolheu trilhar, não havia justo. Mas Jesus nasce sendo a justiça encarnada para que
no nome de Jesus, para que no sacrifício de Jesus, na verdade, no sacrifício de Jesus, o próprio Deus, que é Jesus, o Filho, pudesse ali transformar o injusto em justo. Pastor, então quer dizer que agora, em Cristo, eu sou justo? Sim, mas em Cristo, quando o Pai olha para você, ele precisa ver quem? O Filho. Então é por isso que em Cristo a gente é curado. Em Cristo nós somos restaurados. Isaías 53:5, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Certo? Então, de forma prática, essa obediência, ela aponta para uma necessidade hoje diária de uma confiança de que a obra de Jesus foi suficiente para a sua salvação. Entenda isso aqui, irmão. A morte de Jesus foi suficiente para a sua salvação, tá? E aí o que eu vejo todo aluno em conflito nessa salvação na vida inteira, nesse sentido de salvação. Parece que você está numa caminhada, o que pode, o que não pode, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, porque eu vou perder a salvação a qualquer momento, eu não posso. Não, você não pode servir a Deus nesse sentido, cara. Deus não te prendeu a uma salvação, você está preso. Não, a Bíblia vai dizer que você foi verdadeiramente livre. Então, aqui, o que a obra redentora de Cristo fez por nós, e a gente pode ser gratos. O que a obediência de Jesus nos trouxe como verdade? Eu não preciso de mais nada para ser salvo, só preciso de Jesus. Só preciso de Jesus. Lembra daquele conceito do amor de Deus? Não adianta você fazer tantas maravilhas para o Senhor, Ele não vai te amar mais. Não adianta você deixar de fazer tantas coisas para Deus, Ele não vai te amar menos. Amém? Mas calma, nós vamos chegar lá. Isso não significa que você pode ter a vida que você quer. Isso não é coerente com esse exemplo de Jesus. Lembra que Jesus é o padrão. Então, olhando agora, saindo agora da obediência, vamos olhar para os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus. Mateus capítulo 6, verso 10 fala assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ele vem para estabelecer um novo padrão, lembra? Só para a vida? Não, para reino. Reino. Ele está agora preparando, quando os discípulos perguntam como que eu devo orar, ele ensina essa oração que você conhece tanto, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. E aqui chega no nosso versículo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lembra que o que Jesus veio fazer aqui? A vontade de quem? Do Pai. Ele vem trazendo o reino de Deus, anunciando o reino de Deus, cumprindo a sua vontade e fazendo cumprir aqui na terra o que foi estabelecido no céu. Então aquele plano que foi estabelecido na eternidade passada, Jesus ele vem para cumprir na terra, nele mesmo. Então Jesus ensina sobre o reino de Deus. E o padrão do reino de Deus não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é a vontade dos outros, é a vontade de Deus. Não é o meu modelo de governança, não é o seu governo de governança, mas é a governança dos céus. Amém? A governança dos céus. Então nós precisamos viver de acordo com os valores do reino. Não como valores de que você aprendeu, certo? Isso ensina muito eu e você, né? Mateus 22:37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Olha, mais um ensinamento de Jesus. Como é que você tem que amar a Deus? De toda a sua alma. De toda a sua alma. Eu gosto de uma versão, para a gente fixar esse versículo, tem uma versão que cai certinho. São as siglas, formam a palavra café. Para você fixar no seu coração de que maneira que eu
preciso amar a Deus. Todo dia você toma um cafezinho, eu gosto muito do café, inclusive eu queria um café agora, mas não pode. De todo o seu coração, ser de coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Então, todo dia de manhãzinho que você estiver tomando um café, lembre-se da maneira que eu e você precisamos amar a Deus. Jesus ensinou isso. Esse é o nível de amor. Com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. E isso, não sei para você, mas para mim questiona muitas coisas. Será que eu tenho amado a Deus com toda a minha força? Será que eu tenho realmente vivido para Ele, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento? Mas o ensinamento de Jesus, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus 5,48. Meu Deus, que peso, né? Que peso. Clemente de Alexandria, ele declarou o seguinte, os preceitos de Cristo não apenas nos corrigem, mas nos moldam à semelhança divina. Lembra? O velho homem, ele tem uma semelhança. Nós nascemos inclinados para o mal, com uma deturpação total. Agora, os ensinamentos de Jesus estão nos encaminhando. Né? Lembra da musiquinha do menino torto? Veio Jesus e endireitou. É literalmente isso. Jesus ele vem para endireitar a nossa vida. Endireitar a nossa vida a uma semelhança divina. Certo? Agora, partindo dos ensinamentos de Jesus para a prática, os milagres de Jesus. Eu não sei você, mas já te indico aqui, nós estamos na nossa igreja com um devocional diário do nosso pastor, um ano de milagres. Todos os dias a nossa casa, eu, minha família, a nossa igreja está fazendo devocionais diante dos milagres de Jesus. Se você não tem, compra já o seu, em nome de Jesus. Procura aí saber aonde que você pode comprar, adquirir o seu, porque realmente aprender de Jesus todo dia, o cafezinho, é maravilhoso. Agora, vamos observar aqui o que os milagres de Jesus apontam. Isaías 35, olha o que ele vai profetizar lá. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos desimpedidos, os coxos saltarão como servo e a língua do mudo cantará de alegria. Aqui ele está profetizando Jesus. Então os milagres de Jesus apontam para uma redenção completa da criação. Olha, eu não vim somente para trazer um discurso, uma filosofia, não, eu vim para trazer prática. O homem vai ser restaurado. Quem não tem olho vai ganhar um olho novo. Quem não consegue andar há não sei quantos anos vai voltar a andar, porque o Cristo, aquele que é criador de todas as coisas, ele chegou para salvar a humanidade, para redimir toda a humanidade, toda a criação. Então, Deus tem cura para você, irmão. Deus tem milagre para você. A gente precisa realmente compreender que os milagres de Jesus são sinais do seu reino. No reino de Deus, os milagres existem. Os milagres existem. Mateus 4:23, Jesus foi por toda parte, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Esses milagres, eles realmente apontam para o reino de Deus. É isso que Deus quer para a gente. Uma vida, irmãos, sem dores. Ai, pastor, então eu estou em pecado se eu estou doente? Não. Ai, pastor, então eu tenho que largar o remédio? Lógico que não, irmão. Não seja besta. Não seja bobo, tá? Não seja bobo. Entenda que Deus pode usar os médicos, ele dá sabedoria, ele que criou a medicina, ele é onisciente, lembra? Ele é Deus de toda a ciência, inclusive a medicina. Então, esses milagres apontam para algo, um reino, um tempo onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais sofrimento. Essa tem que ser a nossa expectativa. Apocalipse vai dizer que não haverá mais dor quando ele vier.
Na Nova Jerusalém, irmão, não haverá mais dor. Ele enxugará dos nossos olhos as lágrimas. Você pode sentir isso em você, uma expectativa. Quem caminha comigo há mais tempo, já ouvi isso várias vezes. Direto eu fico, nossa, gente, Jesus podia voltar agora. Imagina Jesus volta antes do final dessa aula. Seria tão maravilhoso. Nossa, seria poderoso. Por quê? Ele enxugaria dos nossos olhos as lágrimas. Vai ser, irmão, perfeito. Perfeito. Então a gente precisa andar em uma caminhada de expectativa. Olha o que Gruden define. Os milagres de Cristo são demonstrações da presença do reino de Deus, anunciando o dia em que toda a criação será redimida. Então, nós precisamos esperar e confiar, nós precisamos ter essa esperança por esse dia em que toda a criação será restaurada em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Certo? Então, diante desses ensinamentos e práticas de Jesus, começa a servir os outros com mais excelência. Eu não sei para você, mas para mim, estudar a redenção, estudar os milagres de Jesus, que é inclusive o que os devocionais têm me ensinado, é de fato servir as outras pessoas diante outra perspectiva, não a humana, mas a do reino dos céus. Então nós somos esse reflexo. Por último, caminhando aqui mais para o final, Jesus ele é um modelo para todo cristão. Todo cristão. Ele é o modelo. Eu já falei isso aqui, mas para você fixar, você vai ver que a gente repete algumas coisas, mas para você entender, Jesus é o padrão, ele é o meu exemplo maior. Eu li um livro alguns anos atrás que fala o seguinte, o título do livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Comece a questionar isso. Talvez você está em crises aí, não sabe o que fazer. Pense o seguinte, o que Jesus faria no meu lugar? Porque ele é o exemplo. 1 Pedro 2,21, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplos para que sigam os seus passos. Lembra que Isaías prometeu? Nas pisaduras nós seríamos curados. Então nós precisamos, de fato, entender e seguir o exemplo de Cristo para realmente seguir os passos dele. Então Jesus, ele demonstrou isso com a sua obediência, ele demonstrou isso com o seu amor, com a sua humildade, a sua humilhação, certo? Diante de Deus e dos homens. Diante de Deus e dos homens. Então o exemplo de Jesus nos ensina a enfrentar os desafios de outra maneira, irmão. A partir dessa aula aqui, os desafios que você enfrenta vai ter que ser enfrentado de outra maneira. Sabe de que maneira? O que a Bíblia diz. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sua vitória já está conquistada. Não tem outro caminho, é a vitória. E a Bíblia também vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus. Agostinho de Hipona vai dizer o seguinte, Cristo não veio apenas para redimir, mas também mostrar-nos o caminho pelo qual devemos andar. Qual caminho nós devemos andar? Caminhando para a conclusão, a gente precisa examinar o que nós estamos tendo de concepção das coisas. O exemplo que Jesus deixou aqui foi muito forte. Muito forte, muito forte. Não é à toa que nós temos 4 evangelhos em perspectivas totalmente diferentes para que nós possamos ter 4 visões de como seguir os passos de Jesus, porque Jesus cumpriu perfeitamente a lei, garantindo a nossa redenção. Amém? Ele nos deixou um exemplo de como viver em obediência, amor e humildade. Ele nos mostrou em humildade, em humanidade, que é possível viver uma vida bonita. É possível ficar um dia sem pecar, é possível ficar uma semana sem pecar, é possível ficar um mês, é possível ficar um ano, uma vida inteira sem pecado, porque Jesus deixou o exemplo e Cristo vive na sua vida. Então, que você possa permitir que esses ensinamentos de Jesus moldem a sua vida. É esse tipo de aula aqui que eu gosto, cara.
A aula que toca no meu ego. Eu preciso ser mais parecido com Jesus. Será que você também está assim? Porque eu, até dando essa aula, eu fico assim, gente, eu preciso parecer mais com Jesus, eu preciso parecer mais com Jesus, eu preciso mais parecer com Jesus, preciso imitar o caráter de Jesus. Sabe por quê? E aí, voltando um pouquinho da aula, para a gente encerrar, caráter não é formado por conselhos. Caráter é formado por exemplos. Vou repetir. Caráter não é formado somente por conselhos. Caráter é formado por exemplos. Então, o que Jesus fez, Ele te chamou para fazer também. Amém? Então, que o seu caráter, que o nosso caráter seja moldado à imagem de Cristo, que é o nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Na aula que vem, nós vamos falar sobre a morte substitutiva de Cristo, que é maravilhosa. E eu te espero aqui, se assim Deus o permitir. Deus abençoe.